Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui hoje um vídeo novo, iniciar um novo tipo de rúbrica que vai ser sobre recomendações para substituição de jogos ditos clássicos ou muito conhecidos. Com jogos clássicos quero dizer aqueles jogos que são conhecidos, que são vendidos em todo o lado há muitos anos e que provavelmente estão no imaginário de grande parte da população como sendo jogos de tabuleiro. Portanto, são aqueles primeiros jogos que vêm. Vou começar então por aquele jogo que eu tenho referido sempre, que é o Monopólio, como um jogo que eu não gosto. E por isso, uma vez que já fiz tantas referências dessas, vou aproveitar para sugerir hoje aqui jogos que o podem substituir, obedecendo aqui a alguns critérios. A estes jogos tentei que fossem jogos que estão relativamente acessíveis e que não são demasiado complexos. Isto para permitir uma passagem de quem eventualmente gosta de Monopólio, mas quer experimentar outro tipo de coisas diferentes e quer entrar mais nos jogos de hobby e que proporcionam outro tipo de experiências diferentes. Então, vou recomendar então aqui 5 jogos e vou começar com aquele que me parece ser a melhor das passagens, é o Catan, Settlers of Catan. Esta é a minha versão, é uma versão bastante antiga da Mayfair Games, não é esta que está disponível em Portugal. Em Portugal vocês podem adquirir através de Devir, que tem outra edição, mas basicamente o aspecto do jogo é o mesmo. É que esta ilha, composta por hexágonos, que gera diferentes tipos de recursos e basicamente com dados que vão ser lançados turno a turno, isto vai produzindo recursos para todos. E depois, com esses mesmos recursos, os jogadores vão podendo trocar entre si e expandir a sua rede de cidades e de aldeias que vão gerar mais recursos e, consoante tem mais recursos, vão construir mais. A construção converte-se em pontos de vitória e também algumas cartas. Quem tiver mais, quem chegar primeiro aos 10 pontos de vitória, ganha o jogo. Porquê que este jogo eu acho que substitui bem e faz bem esta passagem para o Monopólio, já aqui para um bom jogo? Para já contém dados na mesma. As pessoas provavelmente estão habituadas ao lançamento de dados para ativar qualquer coisa no jogo, como a mecânica, é assim que nós chamamos as mecânicas. Neste caso, o mecanismo principal, que é lançar dados e ter um efeito. Aqui os dados são lançados na mesma, mas geram recursos para todos, que é uma coisa que o Monopólio também tem e talvez uma das coisas mais interessantes, é que os rendimentos que nós obtemos, ou seja, é no turno dos outros jogadores, quando eles calham as nossas propriedades e então vão ter que nos pagar alguma coisa e esse nos permite depois comprar coisas no nosso turno. Ou seja, aqui os dados são lançados, são produzidos recursos para todos os jogadores no turno de cada um, portanto tem essa semelhança. Tem também uma coisa que eu acho que aproxima bastante, que é o facto de haver troca. No Monopólio nós podemos trocar entre os jogadores, podemos negociar coisas e aqui nós também podemos fazer isso com recursos. E aliás, há muito poucos jogos, sinceramente, que ainda conseguiram criar esta dimensão, esta possibilidade de troca entre os jogadores de um modo tão simples, tão rápido e tão eficiente. Para mim é aquilo que o jogo tem ainda de mais interessante, é o aspecto da troca e como isso influencia a dinâmica do jogo. Portanto, este jogo tem isso, tem lançamento de dados, tem acumulação de recursos, tem expansão de construção e acumulação de recursos, tem conversão disso em pontos de vitória e tem a troca entre os jogadores e uma interação num tabuleiro que fisicamente existe. Portanto, este era claramente o primeiro jogo que eu recomendava a quem quisesse fazer esta passagem para estes jogos mais modernos e mais, eu diria, melhores. E este seria obviamente aquele primeiro jogo que eu recomendava para fazer esta passagem para este tipo de jogos de hobby, estes tipos de jogos modernos e com, eu diria, com um design mais atualizado. Embora isto já seja um jogo com 25 anos, mas penso que ainda está atual. Outro jogo que eu recomendo é aqui o Alta Tensão ou Power Grid no original. Aqui temos também um tabuleiro em que vamos criar redes de ligações de cidades, que basicamente são os sítios que nós podemos alimentar com as nossas centrais elétricas. Este jogo não tem lançamento de dados, mas trata-se de um jogo de leilões, basicamente um jogo de leilões, que vai buscar também algumas das coisas que o Monopólio tem, porque se vocês jogarem o jogo com as regras certas, por exemplo, quando uma propriedade não é comprada, há um leilão pelo valor mais alto e também isso pode ser uma regra que podem adotar no jogo todo. Neste caso existem leilões para comprar as centrais que vão produzir eletricidade, mas existem aqui mecanismos muito interessantes, por exemplo, do mercado das matérias-primas, que é aquilo que vai ser necessário para as centrais elétricas que vocês têm alimentarem estas cidades, que se convertem em dinheiro. E aqui o dinheiro, também vocês vão ter dinheiro em papel, tal como o Monopólio, na versão original do jogo, o que acaba por ser uma boa maneira para fazer uma coisa que normalmente me dizem que o Monopólio é bom. Por exemplo, para as crianças é muito bom para elas treinarem cálculo e trocos e dinheiro e etc.
Este sim é que é bom para isto, porque aqui realmente vocês vão ter que calcular tudo, aquilo que estão, o dinheiro que têm disponível para comprar as matérias-primas, aproveitar os preços de mercado, porque os preços vão variando, fazer as ligações entre as cidades o mais baratas possíveis, ter a noção dos limites de leilões que podem ter para as centrais, que é aquilo que os vai converter em energia, e tudo isto é feito de um modo competitivo, num mapa coletivo, em que no final vai ganhar mesmo quem tem mais dinheiro, sem haver eliminação de jogadores, coisa que o Catan também não tinha, é convertido em pontos de vitória, ou seja, quem faz mais pontos de vitória, quem chega primeiro aos 10 ganha. Aqui é quem ganha mais dinheiro no final de ter construído a sua 17ª cidade eliminada. Penso que é assim, embora vocês podem alterar também isso, para ter um jogo mais curto ou mais longo. Isto é então realmente o verdadeiro jogo de cálculo, aqui com estratégia e planeamento e com redução do fator aleatório, que é um dos problemas do monopólio, e vocês não têm grande controle naquilo que fazem, aqui não. Tomam decisões e vão interagir com os outros jogadores aqui num jogo económico de acumulação e de... não terá negociação, mas tem este leilão que acaba por poder ter também aspectos de negociação entre os jogadores. Portanto, este é claramente outro jogo que eu recomendo a seguir. Outro jogo agora um pouco mais simples que eu também recomendo é o Vende-se. Aqui porque é tão simples, trata-se de um jogo de leilões em que vamos leiloar propriedades e depois tentar vendê-las novamente pelo preço mais alto. Acaba por reduzir aqui uma essência de um jogo mínimo, que é um jogo de cartas, como podem ver, as propriedades são representadas por cartas e o jogo basicamente tem isso, os cheques e as moedas, que acaba por ser um pouco os trocos e aquilo que é o vosso investimento inicial. Basicamente vai ter duas etapas, uma em que vão tentar comprar propriedades pelo melhor preço, com maior valor, e depois tentar vendê-los pelo maior lucro. E basicamente é isso que é uma simulação de imobiliário e de acumulação de propriedades, que é aquilo que supostamente o monopólio faria. Portanto, isto é um jogo excelente de leilões, um jogo já antigo, mas que tem provado a sua qualidade, porque é um jogo que facilmente se joga rapidamente em qualquer lado e traz sempre interações interessantes entre os jogadores e acaba por ter um pouco até um metajogo, que é aquilo que os jogadores levam para o jogo e aquilo que é paralelo, ou seja, acaba por ter também uma exploração do bluff e de como é que os outros jogadores se comportam, será que eles estão a fazer jogadas arriscadas ou não. Tem esses elementos que é uma parte interessante de tudo o que é atividade de negócios, de compra e vendas, portanto, claramente uma boa substituição a meu ver. Mantendo nesta lógica ainda, uma vez que aquilo que o monopólio tem de interessante acaba por ser a troca entre recursos e a acumulação e a passagem de riqueza entre os jogadores, este para mim é claramente um jogo muito interessante e que entra nisso, porque trata-se de um jogo de aldrabices em que nós vamos tentar lidar aqui com um xerife corrupto, que isso vai ser uma coisa que vai passar por todos os jogadores vão ser esse mesmo xerife, e em que, enquanto não são xerife, os jogadores são então comerciantes, ou são uma vez os xerifes, pelo menos, durante o jogo. Portanto, e como comerciantes vão tentar passar o máximo de mercadorias para o mercado, e elas depois convertem-se em pontos de vitória, mas o que tem de interessante é que vão tentar passar ou não mercadorias legais ou ilegais, contrabando, e tem um xerife que vos pode inspecionar aquilo que vocês tentam passar para o mercado, que é através de um sistema de um saco, onde põem as cartas. Isto acaba por ter depois muita troca, muita negociação entre aquilo que levam no saco, porque podem subornar o xerife para não abrir o saco, podem lhe dar dinheiro, podem dar dinheiro para abrir o saco dos outros jogadores. Isto tem interações interessantíssimas entre os jogadores, criando aqui verdadeiramente experiências de troca e de negociação e de bluff e de comércio, e tendo aqui uma noção também de acumulação, que é aquilo que o monopólio também traz aos jogadores, e é muito dinheiro a circular entre os jogadores, porque vocês vão ter que pagar uns aos outros e depois têm de pagar penalizações caso tenham mentido ou caso vos tenham feito aberto o saco e afinal tinham lá tudo o que era legal. Isto vai criar dimensões interessantíssimas e tem também a noção de conjuntos, que é uma coisa que o monopólio também tem, os conjuntos das 3 ou 2 propriedades, que vos permite depois fazer coisas. Aqui são os conjuntos de quem tem mais de um certo tipo, vai ter mais benefícios. Portanto, isto também é um jogo muito interessante para quem gosta de negociação. Por fim, a minha última recomendação é aqui o Isle of Skye, que é um jogo também relativamente simples, mas já começa a entrar na gama média. Em que é que isto tem de interessante? Basicamente, se vocês repararem, são aqui pecinhas que nós vamos tendo e vamos construindo o nosso território. Parece um pouco o Carcassonne, só ouviram falar sobre esse jogo, mas aqui tem um sistema económico muito interessante e acho que é por isso que se aproxima aqui de uma boa substituição do monopólio. O que é que isto tem de interessante? É que nós temos esta parte que ocultamos estas peças, durante o nosso turno recebemos as tais peças, 3 peças para os colocar e vamos atribuir um valor oculto a cada uma delas. E depois revelamos e os jogadores podem pagar aquele valor
para nos ficar com a peça, ou então nós temos que gastar aquele dinheiro que atribuímos à peça para ficar com ela. E isto depois permite então construir o nosso território, que acaba por ser também um motor para fazer pontos e para ir para a vitória. E depois há objetivos diferentes em cada jogo, é sempre diferente, mas esta parte desta atribuição de valores às coisas é aquilo que eu acho que também pode ser interessante em quem gosta de Monopólio, porque é o valor que as coisas têm, porque elas vão mudando consoante estão mais ou menos desenvolvidas os terrenos, se tem mais casas, hotéis, etc., se tem os conjuntos inteiros. E depois também a ver com as probabilidades e com a localização na ronda, porque na ronda, a ronda de casas, que os jogadores vão andando à volta, existem sítios onde é mais provável calhar que outros. Se fizerem uma análise estatística vão chegar a essa conclusão. Aqui, aquilo que é o valor das coisas é determinado pelos próprios jogadores, ou seja, também aqui é uma noção de que há umas coisas que valem mais do que outras, e isso pode ser um valor que também depende daquilo que cada jogador está a fazer com a sua estratégia. E este jogo faz isto muito, muito bem, em que nós atribuímos o valor, e o valor das coisas pode ser muito alto num jogo e baixo no outro, depende tudo dos jogadores. Portanto, eu acho que isto é fantástico, sem ser um jogo demasiado complicado. E pronto, já fiz aqui a referência de 5 jogos que eu acho que substituem o Monopólio naquilo que é a essência do jogo, de um jogo de acumulação de recursos, de troca, de negociação, de passagem de dinheiro entre os jogadores, de atribuição de valor, mas aqui já para 5 jogos de tabuleiro modernos que proporcionam, por quanto a meu ver, experiências muito melhores e que ficam aqui com jogos para jogarem durante muito tempo, que são jogos que não se esgotam com facilidade e que podem ser novos clássicos para terem em casa, para jogarem com a família, jogarem com as crianças ou então para jogarem com amigos. E pronto, ficam aqui estas sugestões e fico também à espera de comentários de quem queira sugerir também outros jogos que imagino que sejam bons, tendo em conta estes critérios. Não é só substituir o Monopólio por outro jogo qualquer do tipo. Bom, é dentro deste tipo de experiências e tipo de jogo que o Monopólio proporciona, porque é um tipo de jogo específico e quando se joga Monopólio está-se à procura, eu diria, de alguns tipos de experiências específicas. Então vá, Deus!